Oi, 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 segunda série, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Vamos continuar um pouquinho falando sobre termoquímica hoje, tá? Só quero retomar com vocês um assunto que ficou da aula anterior, porque esse assunto tem alguns termos um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis aí de associar, porque não são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, para que vocês possam dar uma memorizada melhor aí. Tá? Então, isso aqui que nós falamos na aula anterior, coloquei inclusive lá na aula de vocês, uma foto, né, do calorímetro, a medição ali do calorímetro, tá? Por que serve esse equipamento? Ele serve para medir o conteúdo energético, a quantidade de calor, né, em um sistema. Então, só para reforçar, né, o que vocês já viram ali na aula anterior, o conteúdo energético desse sistema, de qualquer transformação, de qualquer reação química, ele é chamado de entalpia, tá? Então, entalpia é a quantidade de calor, é o conteúdo de energia em uma reação química, ok? Na sequência, ali também tem uma coisinha importante aqui para vocês, que vocês já devem ter visto em física, se não viram ainda, irão ver, tá? Que é essa fórmula aqui que mede a quantidade de calor, a quantidade de energia em um processo, em uma transformação, né? E essa quantidade de energia é medida em quilocalorias, tá? No nosso caso aqui em química, nós vamos utilizar bastante o cálculo de entalpia. Quase não falamos sobre esse valor em calorias, mas aparece aqui também para vocês. Eu até fiz uma anotação aqui, né? Que quando vocês tiverem esta fórmula aqui, ó, ela é muito cobrada em vestibulares, aí em questões do Enem, né? Essa fórmula aqui, ó, Q igual a M vezes C vezes delta T, ou a famosa Q-macete, tá? Q-macete, ele serve para você identificar a quantidade de calor em um sistema, né, para medir a quantidade de calor envolvida em uma reação química. E aí aqui, isso está aqui na página 6, tá? E aí aqui a descrição do que é cada parte aqui da fórmula. Então, o Q é a quantidade de calor, né? O M é a massa da substância. Lembrando que se falar de água, normalmente ele não vai te dar uma massa específica, ele vai te dar um volume, né? Ele pode dizer assim, 1 litro de água, 200 ml de água. E aí, como que você vai utilizar na fórmula se você tem massa e não volume? Aí você vai ter que fazer o raciocínio do seguinte: a densidade da água é igual a 1. Então, quando você tem 1 ml de água, você tem em massa 1 grama, certo? Então, quando se falar, por exemplo, de 1 litro de água, você vai ter 1 quilo de água, tá? Por isso que não é necessário se preocupar com essa questão aqui, sendo massa, mesmo que ele te dê a fórmula, que ele te dê os dados em volume. Quando se tratar da água, o volume é proporcional, né, à massa, tá? Então, massa da substância, né? O C é o calor específico. Cada substância tem um calor específico, cada substância tem essa propriedade diferente. O que é o calor específico? É a quantidade necessária de calor para se aumentar a temperatura dessa substância em 1 grau Celsius. Então, o calor específico, por exemplo, do ferro, ele vai ser muito diferente da quantidade do calor específico do plástico, porque a quantidade que você precisa fornecer de calor para aumentar a temperatura de um objeto e de outro é diferente. Então, isso é o calor específico, tá? Calor específico, então, normalmente na fórmula, no problema, ele já te fornece qual é o calor específico da substância. Se tratando da água, sempre vai ser 4,18 joules. Como esse cálculo normalmente a gente faz em calorias, tá?
o comum é a gente associar 4,18 joules, que é igual a 1 caloria. Então, na tua formulazinha aqui, na verdade, você usaria 1 em vez de outros valores, em vez aqui do 4,18, tá? Então, quantidade de calor, você vai procurar, massa, você vai ver a quantidade de substância que você tem, né, o volume ou a massa ali da substância. Calor específico normalmente vai ser 1, né? E variação de temperatura do sistema. Variação de temperatura você vai avaliar, por exemplo, se inicialmente estava em 30 graus Celsius e terminou em 38, qual foi a variação de temperatura, né? Final menos inicial, então 8 graus Celsius seria o que você utilizaria ali, que é só a variação, tá? Então, alguns cálculos aparece essa formulazinha aqui. Não muitos agora aqui na química, na termoquímica, mas alguns podem aparecer sim, certo? Seguindo aqui, temos o que é a variação de entalpia, que vai ser como qualquer cálculo de variação, sempre final menos inicial. Então, a entalpia final menos a inicial vai dar o resultado da variação de entalpia, né? Reforçando os dois termos que eu falei na aula anterior, a reação endotérmica e exotérmica, né, que nós vimos ali, tá? O calor da reação, se for liberado ou absorvido, então, a partir disso, eu sei se a reação é endotérmica ou exotérmica, né? Exo para fora, endo para dentro. Então, se precisar absorver, é endotérmica. Se libera energia, é exotérmica, tá? E aí, quero que vocês vejam ali na página 9, na sequência, tá? Depois a gente já fez esse Organize as Ideias aqui na aula anterior, né? Aqui no Organize as Ideias, nós já vimos aqui a representação, né? Da equação termoquímica, como que eu posso identificar se ela é exotérmica ou endotérmica, né? E aqui eu tenho a representação da equação, o porquê que ela serve, por que é tão importante uma equação termoquímica? Porque dependendo de como acontece, eu vou ter um valor diferente de entalpia, tá? Então, por exemplo, nós vimos ali na aula anterior aqui a formação da água, né? A formação da molécula de água com o valor aqui de entalpia, 241. Se todos os componentes da água estiverem em estado gasoso, o hidrogênio e o oxigênio, a formação da água em estado gasoso, eu tenho um valor de entalpia. Se a formação da água envolver moléculas em estado líquido, formar água líquida, por exemplo, eu já tenho outro valor de entalpia, tá? Então, por isso que quando aparece a reaçãozinha aqui, ó, o estado em que está a substância é importantíssimo que apareça, porque é a partir do estado que está a substância é que eu sei a variação da entalpia que apresentou, tá? Existe ali uma tabelinha, né, na sequência ali na página 10, tá? Que mostra para vocês que dependendo, né, do estado da formação da substância, vai ter diferença nos valores de entalpia aqui, tá? Então, isso tudo de acordo com a equação, com o que é representado ali na equação, tá? Na sequência, ainda ali na página 10, tem um experimento que eu vou fazer ali para vocês. Normalmente a gente faz isso em sala, no laboratório, né, aí na escola. É bem simples, tá? Mas ele utiliza fogo, então, caso vocês queiram fazer, dá para fazer em casa. Ele é um experimento bem simples, só precisa de álcool, de preferência o álcool isopropílico. Caso não tenham, pode ser usado o álcool 70, que tá bem na onda, aí todo mundo tem álcool 70 agora, só que não o álcool gel, tem que ser álcool líquido, tá? Que você vai misturar álcool 70 líquido com água, e aí vai fazer esse experimento ali. Eu vou fazer para vocês, daqui a pouco eu coloco aí na descrição da aula o videozinho para vocês darem uma olhadinha, tá? Pode ser feito com uma nota de dinheiro, como está descrevendo ali. Caso não queiram, podem fazer com um papel comum que vai dar certo também, tá? E aí, na sequência, depois ali do experimento, eu quero que vocês respondam
as 3 perguntinhas ali, letra A, B e C, referente a este experimento. Então, caso vocês queiram fazer o experimento para responder as questões, pode ser. Caso vocês queiram só ver o vídeo aí da professora e responder, também vão conseguir, tá? O importante é que vocês pesquisem o porquê que aconteceu esse resultado, né? O resultado do experimento é identificado, se caracteriza por quê? O que aconteceu ali naquele experimento, tá? Então, pode ser feito ou pode ser só observado e respondido. Vou abrir lá no Positivo On as perguntinhas para vocês responderem, tá? Então, envio de tarefa, né? Da data de hoje, que é 24, né? 24 de abril, vocês vão enviar para mim até a data da próxima aula aí, acho que na segunda-feira, né? As respostas para essas 3 questõezinhas ali, referentes ao experimento da página 10, beleza? Daqui a pouquinho, vejam aí o vídeo do experimento. Tentem fazer, se for possível, com a supervisão de um adulto. Caso não possam, só observando já vai ser o suficiente também, tá? Grande abraço, bom final de semana, até a próxima aula e bons estudos!